Muito bem, estamos de volta para mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Hoje já domingo, dia 7 de agosto de 2022. Estamos aí com o canal Fazendo Amigos para Deus, cada dia crescendo, graças à ajuda de vocês. Muito obrigado para vocês por vocês que têm nos ajudado neste ministério, vocês que têm apoiado aqui o nosso canal, você que já é inscrito aqui no canal e tem compartilhado com seus amigos. Temos novidades, né? Essa semana aí a gente vai estar fazendo os sorteios aqui, já alcançamos os 700 inscritos, estamos aí rumo aos 1000 inscritos aqui no canal, né? E vocês, né, muito obrigado por vocês terem nos ajudado. E durante essa semana nós pedimos para que vocês que acompanham o canal Fazendo Amigos para Deus, deixe o seu comentário aqui embaixo para você também poder participar dos sorteios. O Marcelo já falou para nós ali alguns brindes que ele tem, são 7 brindes que nós vamos estar sorteando aqui, e você vai receber aí na sua casa. Então, a gente precisa que você coloque aí nos comentários o seu nome, né, de que lugar que você está nos acompanhando, e também deixa ali o que nós podemos melhorar, se você está gostando dos vídeos, né, se os professores aqui têm sido realmente usados por Deus, eu tenho certeza, né, porque essas pessoas aqui, quando eu olho para a lição deles, às vezes assim, eu fico, meu Deus, né, olha só quanto que eles estudaram para poder transmitir até vocês. E hoje está aqui comigo, né, o nosso irmão Leone, o querido professor Leone, que está aqui, já com a palavra de Deus aberta, para poder trazer a mensagem às pessoas. Amém. Olá, você que nos acompanha no canal Fazendo Amigos para Deus, que alegria podermos estar juntos mais uma vez. E hoje, dando continuidade no Provados pelo Fogo, né? Então, teremos mais uma semana pela frente aí, e vamos aprender lições maravilhosas de como passar pelos crisóis da vida. Muito bem. Estamos nessa semana já na 7ª lição do trimestre, como está passando correndo. O tempo parece que voa, né? Nossa, já estamos na metade, com pouco nós estamos fazendo aí já o 13º sábado novamente. Exatamente. E a lição dessa semana fala sobre esperança indestrutível, e a lição de domingo vai nos mostrar o quadro mais amplo. A gente veio até aqui, até este momento, falando muito aí sobre os crisóis, falando muito de como Deus usa os crisóis para poder purificar o povo. E aí a gente ficou ali, muito, no começo houve até algumas discussões, né, Leone, com relação ao assunto, poxa, mas é Deus que castiga, é Deus que leva para o crisol, é Deus que leva para o caminho, para o vale da sombra da morte, é Deus que faz tudo isso. Para que tudo isso, né? Por que esse peso sobre os nossos ombros, né? E agora a gente vai ver aqui esse quadro um pouco mais amplo, né? Vai abrir um pouquinho o leque para a gente poder entender o porquê que Deus fez isso daí para nós. Exatamente, porque até a primeira frase da lição ali eu acho interessantíssima, quando ela diz assim, quando estamos sofrendo, é muito fácil presumir que o que está acontecendo seja a única coisa que importa. Ou seja, quando nós estamos passando pelo crisol, né, Reginaldo? A única coisa que importa é aquilo que está acontecendo comigo, né? Mas nós sabemos que nós não somos a estrela do show, nós não somos o mais importante, né? Nós não somos a última bolacha do pacote, existem coisas acontecendo num contexto, por isso que o título da lição de domingo é o quadro mais amplo. Existem muitas coisas ocorrendo por trás do que está acontecendo conosco, né? E nós temos que enxergar o quadro mais amplo, um cenário um pouco maior do que apenas o eu, né? Então, nós temos que ficar muito atento com isso. Com certeza. A gente vê ali os textos de Apocalipse e de Romanos, né? Exatamente. Que fala ali com relação à batalha que houve no céu. Então, a gente percebe que não é algo somente que acontece aqui na Terra. E Romanos vai falar que o universo inteiro, né, está na expectativa das coisas que vão acontecer. Nós somos, né, um palco para os outros mundos, para os mundos não caídos, e eles querem ver como nós vamos reagir dentro do enredo do grande conflito. É isso mesmo. Então, ali, a primeira pergunta dessa semana, ali, né, pede para a gente ler o livro de Abacuque, e aí diz ali, o que Abacuque enfrentou? Né? Eu gostei de estudar essa lição, porque eu tenho um sermão, inclusive eu já fiz esse sermão aqui na igreja do Caio, acho que você pôde acompanhar, sobre Abacuque, né? Porque Abacuque, ele sofreu opressão, a vida dele e do povo naquela época passou por destruição, por discórdias, por injustiças. E no final do livro de Abacuque, que foi sobre o que eu preguei aqui na igreja esses dias, né? Abacuque fala assim, olha, a situação está ruim. De repente, a situação piora. Mas no livro de Abacuque, o que ele fala no finalzinho? Aconteça o que acontecer. Mesmo que o produto da oliveira minta, a figueira não mesmo floresça. que a figueira não floresça,
Resumindo, na linguagem de hoje, mesmo que eu esteja desempregado, mesmo que eu fique doente, mesmo que meu filho esteja fora da igreja, mesmo que eu passe por dificuldades financeiras, mesmo assim eu continuarei adorando ao Senhor. Amém. Porque eu adoro ao Senhor pelo que Ele é e não pelo que Ele faz por mim, né? Então, Abacuque, a situação estava ruim, porque eles já eram escravos dos assírios por um tempo, de repente eles são escravos de Babilônia agora, piorou a situação, Piorou. mas mesmo assim ele fala, eu continuarei adorando o Senhor. Então é uma história muito bonita, né? Muito em meio à linda. opressão, discórdia, injustiça, ali o profeta, né, diz assim, eu permanecerei firme ao lado de Deus. É isso mesmo. Talvez você esperava que Deus dissesse algo como: isto é mesmo terrível, Abacuque. Vou ajudá-lo agora mesmo. Mas a resposta de Deus foi o oposto. Ele disse a Abacuque que a situação iria piorar. Israel havia sido levado ao cativeiro pelos assírios, mas Deus prometeu que o pior ainda estava por vir. Os babilônios levariam o povo de Judá. Abacuque clamou novamente nos versos 12 e 17, e então esperou para ver o que Deus diria. Sabe, Leone, uma vez eu estava orando a Deus, né, eu estava lá fazendo o meu trabalho, e aí, de repente, comecei a analisar o contexto do mundo e as notícias que a gente ouve nos jornais, mãe que joga filho no rio, pai que mata filho, filho que mata pai, corrupção e tudo isso. E aí eu orei a Deus, falei, Deus, por que o Senhor permite que a gente passe por tudo isso? Por que a gente precisa ver tudo isso acontecendo? E a resposta de Deus foi incrível, porque o mesmo que Deus respondeu a Abacuque, Deus respondeu para mim. Porque ali Deus diz, né, Abacuque, no mesmo momento que ele reclama a Deus, ele mesmo diz assim, Deus, os teus olhos são tão santos, para que veja a maldade. E naquele momento eu falei, poxa vida, Deus, eu fico aqui vendo o que está acontecendo no noticiário, eu vejo as pessoas aí matando e fazendo tudo isso, mas o Senhor que é Deus, o Senhor vê tudo isso aí lá nos bastidores, o Senhor vê o que está acontecendo no coração do ser humano. E o Senhor que é puro, santo e bom. E o Senhor tem que passar por tudo isso. O Senhor vê quando o marido ele está fazendo algo para atrair a sua esposa, maquinando as coisas, né, as coisas. O Senhor vê quando as pessoas aí estão maquinando para tirar a vida de alguém. E o Senhor participa de tudo isso. E nós só vemos depois que aconteceu. E a gente já se entristece. Agora imagina como que é o seu coração de Deus, né? E o interessante no caso de Abacuque, né, irmãos, que tem uma frase no mundo, né, Reginaldo, que é bastante conhecida, que diz assim, não tem nada ruim que não possa piorar, né? E assim foi com Abacuque, ele já tinha passado pela escravidão dos assírios, né? E agora Deus fala com ele e ele sabe que vão ser escravos de Babilônia, né? Então é uma situação muito terrível. Quando ele pensava que Deus iria passar a mão sobre a cabeça deles e dizer vai ficar tudo bem, vai melhorar, aí a situação piora, né? Mas por que é importante isso, Reginaldo? Porque nós não conhecemos o quadro mais amplo de Deus, né? É a mesma coisa você reclamando de Deus. Deus, por que eu tenho que ver isso? Porque existe algo maior acontecendo por trás. E é necessário que nós possamos ver as iniquidades, os pecados do mundo hoje, para a gente dar valor em algo melhor que nós teremos no amanhã, né? Exatamente. Porque aquela velha história, você nunca dá valor na coisa que você tem se você não viu a coisa pior, né? Então, é igual como das vezes nós reclamamos da vida, né? Aí, esses dias as meninas lá em casa mesmo, eu comento, mas eu não tenho aquilo, não tenho isso. E daí eu passei um vídeo para elas sobre uma família bem pobre, recebendo ajudas, né? Uma casa muito simples, a casa feita de barro, né? E com furos, assim, um monte de insetos, e o vento, e chovendo dentro, e a gente no conforto do nosso lar, né? Então, às vezes, a gente precisa ver o ruim para entender que onde a gente está, ou para onde a gente vai, é um pouquinho melhor. Né? É isso mesmo, meus irmãos. Então a gente percebe aí que a situação de Abacuque ali, que orou ao Senhor, pedindo para que o Senhor, né, ajudasse o seu povo, e Deus mostra para ele, falou, Abacuque, eu quero salvar o meu povo, mas para poder salvar o meu povo, eu preciso que eles passem por esses momentos, porque toda vez que a situação estava boa, o povo se desviava de Deus, né, Leone? E o interessante é que Abacuque estava assim, né? A própria lição relata que ele estava entre o grande mal que o cercava e a promessa de liberdade que Deus traria para ele, né? Para o povo também. Então ele fica ali numa história, né, Reginaldo? Que é a história que nós estamos hoje, né? É Deus fazendo a promessa de um mundo melhor, de um céu,
de uma eternidade ao lado de Cristo Jesus, e do outro lado nós temos o mundo, né? Com o pecado nos oprimindo, mas ao mesmo tempo nos conquistando, né? Então Abacuque ficou naquele meio de campo, é exatamente hoje o meio de campo que está acontecendo conosco hoje. Irmãos, o finalzinho, o rodapé da lição já diz o seguinte: leia Abacuque 3, 16 a 19. Quais são as razões para a esperança de Abacuque? Qual é a esperança do povo de Deus à medida que aguardamos o desenrolar das últimas cenas, né, das últimas cenas proféticas? Como você pode fazer dessa esperança a sua própria? Esse já é um chamado para a lição de segunda, né? Porque Abacuque confiou, por que Abacuque, em meio ao sofrimento, ele sabia que algo melhor estaria por vir? Porque ele sabia do quadro mais amplo. Ah, Reginaldo, então fica fácil a gente crer sabendo do que vai acontecer. Mas Abacuque, ele não tinha esperança em Deus pelo que ele sabia que iria acontecer, mas porque ele conhecia o Deus a quem ele servia, né? E assim deve ser conosco também, irmãos. Nós devemos, né? Vamos ver na lição de amanhã esse tema, né? Nós temos que conhecer muito bem o Deus o qual nós servimos. E aí sim, como diz o rodapé, nós temos, né, conhecimento do Deus que nós servimos, isso nos dá esperança e certeza de que dias melhores virão. Sabe, Leonel, ouvindo você falar ali, eu lembro da história de Eliseu e Gease, né, o seu servo. Porque ali eles estão num momento ali de dificuldade, porque eles estão cercados pelos assírios. E aí o Gease, ele chega correndo, né, e diz: Eliseu, nós estamos perdidos, né, olha aí, ó. Olha como é que está a nossa situação. E Eliseu estava num momento de oração, né, estava ali orando a Deus, e aí Gease chega ali desesperado, e aí Eliseu, ele ora a Deus e diz assim: Senhor, abre os olhos do meu servo. Deixa o quadro mais amplo para ele. Deixa o quadro mais amplo para ele enxergar além. Para ele poder enxergar, porque Eliseu enxergava além. Né? Eliseu estava tranquilo, ele estava descansado, porque ele tinha já essa comunhão com Deus. Exatamente. E é isso, irmãos, que também a lição quer nos trazer, porque quando nós começamos a estudar a lição, a palavra de Deus, nós começamos a conhecer a vontade de Deus, irmãos, a gente começa a entender, por exemplo, assim, as coisas que acontecem no mundo não são para nos castigar, né? São para nos purificar, para nos manter firmes na fé. E é esse o desejo de Deus, porque o desejo de Deus é nos dar a salvação, né, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E sabe o que é o mais bacana, Reginaldo? A visão que Abacuque tinha do futuro, nós temos essa visão hoje. Exatamente. Ah, Leone, você é profeta? Não, não sou profeta. Apocalipse, Daniel, as Escrituras, o Espírito de profecia revelou tudo para nós. Exatamente. Então nós temos que nos agarrar a essa esperança. Então, irmãos, amanhã, né, nós vamos saber quem é nosso Pai. Uma vez que você conhece o Pai, aí você confia no Pai. Eu sei o Pai que tenho. Irmãos, obrigado por ter nos acompanhado neste estudo da lição. Não esqueça aí de deixar o seu comentário, o seu like também, né, e que juntos possamos crescer espiritualmente. Que Deus te abençoe e guarde. Este é o meu desejo, né, a minha oração para todos vocês. Amém. Fiquem com Deus e continuem nos acompanhando para que possamos aprender lições maravilhosas durante essa semana. Amém. Amanhã estaremos aqui com o Felipe e com o Marcelo para poder passar a lição para vocês aí. Forte abraço e até amanhã. Abraço.